Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje dando sequência aos estudos do quarto trimestre de 2020 aqui na classe dos jovens. Estamos estudando o tema Os Bons e os Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. E nesta semana vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Saul, somente ser escolhido não faz a diferença. O texto do dia, amados, está lá em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 11, que diz assim: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aqui já nesse texto do dia, queridos, nós vemos aqui a expressão arrependo-me. Mas Deus se arrepende? Quando Deus reflete sobre a desobediência de Saul, ele usa aqui um termo que faz sentido para nós, seres humanos, né? Que é o termo arrependimento. Só que isso não significa que Deus não sabia quanto ao pecado de Saul ou tenha sido pego de surpresa por a sua rebelião. Como o teólogo John Piper salienta, Deus é bem capaz de lamentar uma situação que ele próprio já sabia de antemão e faz acontecer. Em outras palavras, o arrependimento de Deus aqui não é semelhante ao nosso arrependimento, o arrependimento humano. Isso parece ser o ponto que o versículo 29 aqui deste capítulo está explicitamente argumentado. Vamos ler aqui. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, diz assim: E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Então Deus pôde olhar para Saul e dizer: entristeço-me por ele ter pecado. É hora de encontrar outro rei. Então aqui, queridos, mantendo ainda assim, eu nunca mudo de ideia, né? É a natureza do nosso relacionamento pactual com Deus conhecê-lo como alguém que responde e reage, o que deve parecer para nós até muito mais incrível, né? Visto que a natureza do nosso Deus fiel nunca mentir, arrepender-se ou mudar de ideia. Então aqui esse termo aqui de me arrependo de ter colocado Saul como rei, é uma forma de Deus estar lamentando, né? Pelo fato de ter dado oportunidade para Saul ser o primeiro rei de Israel e por Saul ter cometido tantos e tantos pecados e ter se distanciado da presença do Senhor, né? A síntese da lição destaca assim: em sua soberania, Deus pôde rejeitar pessoas que escolhem desobedecê-lo, ainda que tenham sido chamadas para uma grande obra. Aqui mais uma triste realidade, né? Ser rejeitado por Deus, mesmo você tendo oportunidade de trabalhar na obra do Senhor. Creio que a pior coisa que pode acontecer na vida de um escolhido por Deus é a rejeição, né? Chega até a me dar vontade de chorar, só de pensar nessa hipótese que pode acontecer com qualquer um de nós. Peço a Deus todos os dias da minha vida, queridos, que pela misericórdia de Deus, para que eu não venha me tornar um Saul, né? Esse exemplo de Saul para a nossa vida. Sei que ninguém está livre disto. Basta apenas deixar o orgulho entrar para que isso possa acontecer, assim como fez o rei Saul. Que Deus nos livre, né? Tenho medo só de pensar nessa presunção, só de se pensar nessa hipótese de um dia deixar o orgulho entrar em minha vida e me distanciar do Senhor e ser rejeitado por Deus. Mas só que faz parte do cotidiano cristão, não é verdade? As igrejas hoje, infelizmente, estão cheias de pessoas como Saul, crentes rejeitados por Deus porque deixaram ser contaminados pelo tempo, deixaram ser contaminados pelo orgulho. Não deixe que o orgulho estrague o seu chamado e, por consequência, a sua salvação. Não cometa os mesmos erros que Saul cometeu,
para que não venhais a ser rejeitado por Deus, assim como Saul foi rejeitado, que vamos ver aqui na lição de hoje, né? O texto bíblico, queridos, está lá em 1 Samuel, capítulo de número 13, do versículo 8 ao 14, que diz assim: E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui em 1 Samuel capítulo 13, nós vemos o início da desobediência e da loucura do rei Saul. Aqui está o relato, queridos, de que ele organizou um exército em Israel e começou uma guerra desnecessária com os filisteus e acabou num verdadeiro sufoco. Quando ele percebeu que o número de filisteus era bem maior e as suas armas de guerra muito mais poderosas, Saul e o exército entraram em desespero. Em meio a toda essa tensão, o sacerdote Samuel não aparecia para oferecer os sacrifícios e os abençoar para que vencessem a batalha. Não aguentando mais, no 7º dia de batalha, Saul decidiu que ele mesmo ofereceria o sacrifício, algo completamente abominável aos olhos do Senhor. Por determinação, apenas os sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios diante de Deus, diante do Senhor. Quando Samuel chegou, Saul tentou se explicar, mas o profeta lhe revelou que aquele era apenas um teste para Saul e que ele havia perdido a chance de ter uma linhagem perpétua sobre Israel. Em seguida, Samuel declarou que o reino de Saul havia chegado ao fim, pois Deus já tinha escolhido um homem segundo o seu coração. Neste momento, Deus já havia escolhido Davi como sucessor de Saul e o próximo rei de Israel. Iria assumir o trono de toda a nação. Tudo isso porque o rei Saul decidiu agir por conta própria, no que se refere às coisas sagradas, e cometeu um sacrilégio diante de Deus. Precisamos analisar bem as nossas escolhas, as nossas atitudes, queridos. Principalmente no que se refere às coisas santas, às coisas de Deus. Muitas pessoas não se importam mais com os símbolos sagrados do cristianismo e agem de maneira profana e irreverente. Que o temor do Senhor, queridos, esteja em nossos corações e que não cometemos tal loucura assim como cometeu o rei Saul, né? A introdução aqui da nossa lição diz assim: a palavra de Deus mostra exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Nesta lição veremos o primeiro rei de Israel, Saul, escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel. Ele se deixou levar pela obediência parcial, pelo ciúme e inveja, e acabou sendo substituído. Veremos que Deus não possui predileção por pessoas que desprezam a obediência e que pouco caso faz daquilo que ele diz. Então aqui, queridos, a nossa introdução, Saul
ele reinou em Israel e mesmo tendo sido escolhido por Deus, ele deu pouco valor à sua chamada, né? Mostrando que sinais vindos de Deus e de sua chamada são sinais também da aprovação em relação à convocação que Deus nos fez. Mas que temos a obrigação, amados, de nos mantermos firmes em relação ao que Deus nos orienta. Obedecer pela metade, como foi o caso aqui de Saul, é o mesmo que uma desobediência completa aos olhos de Deus, não é verdade? Recursos e bens à disposição da obra não representam necessariamente sinais de obediência e podem servir para que sejamos julgados por Deus. Buscar também respostas de Deus sem o mesmo desejo de obedecer ao que Deus está dizendo pode ser fatal para a vida de todo cristão. Aqui a nossa lição, queridos, está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, um início sobrenatural. O segundo ponto aqui, cometendo erros no meio do caminho. E o terceiro ponto, um fim desastroso para o primeiro rei de Israel. O primeiro ponto aqui, um início sobrenatural, que a nossa lição aqui destaca. Dizer que Saul não foi escolhido por Deus é uma declaração que precisa ser avaliada à luz das Escrituras Sagradas. De acordo com o livro de 1 Samuel, o povo pede um rei, cumprindo-se o que Deus havia predito em Deuteronômio capítulo 17. E o Senhor concede a realização deste pedido. Antes de entrarmos aqui, irmãos, vamos fazer uma leitura. 1 Samuel, capítulo de número 8. Vamos ler aqui do versículo 4 ao 9. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 ao 9, que diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reinar sobre ele. Conforme todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Então aqui vemos o comportamento do povo de Israel, que queria ser como todas as nações em volta. Na verdade, queridos, isso começou com a chegada do tempo para Samuel, que já estava velho, e com uma idade já avançada, ele já não tinha mais o mesmo vigor, e os seus filhos, que estavam liderando o povo, não passavam confiança para o povo. Os filhos de Samuel, queridos, eles não eram fiéis como Samuel. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e rejeitavam a justiça. Ao ver o testemunho deles e para evitar o que já tinha acontecido com o sacerdote Eli, do exemplo da lição passada de Hofni e Finéias, os líderes se reuniram, os anciãos se reuniram com Samuel e pediram a Samuel um rei. O pedido deles, amados, deixou Samuel muito entristecido, como acabamos de ler. Mas quando Samuel foi orar ao Senhor Deus, a resposta de Deus foi clara. Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que eles estão rejeitando, mas é a mim que eles estão rejeitando como rei, disse Deus para Samuel. O Senhor Deus os advertiu, por intermédio de Samuel, quais seriam as consequências e os custos que o povo teria que pagar por ter escolhido um rei, que ser reinado por um rei, que podemos ver aqui
no capítulo 8 de 1 Samuel, do versículo 10 ao 18. Samuel alertou ao povo o que poderia acontecer. Diz assim: E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam rei. E disse: Este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros, e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Mas mesmo Samuel aqui, alertando o povo de todos os riscos que o povo estaria correndo por escolher um rei, né? Não conforme a vontade de Deus, mas conforme a vontade do povo. Mas de nada adiantou, né? O povo estava decidido e o pedido do povo foi atendido. Então, acontece o encontro de Saul com Samuel. Lemos aqui em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 18 e 19. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração te declararei. Então aqui em 1 Samuel capítulo 9, nós vemos a soberania de Deus em ação na escolha do rei de Israel. É interessante aqui, queridos, notar que ninguém do povo se voluntariou para o cargo de rei, né? Os anciãos que sugeriam a mudança não apresentaram ninguém como sugestão, apenas pediram um rei. Com isso, vemos um fato raro, se não único na história. Um povo que queria ser governado, mas ninguém se apresentou para governá-los. Saul, queridos, é escolhido o rei de Israel por soberania e atuação de Deus. Servimos a um Deus, amados, que cria situações para mudar o rumo da nossa história. Tudo começou para Saul com o sumiço das jumentas do seu pai. Algo que, na verdade, deveria ser comum para eles naqueles dias, não é verdade? Mas neste dia aqui, queridos, por acaso não foi diferente, né? Tudo aconteceu como acontecia. Mas só que no caminho, ele encontra com Samuel, que já havia sido advertido por Deus sobre o seu encontro e pela sua escolha sobre Saul. Samuel já sabia que Deus tinha escolhido Saul e que ele ia encontrar com Saul no meio do caminho. Quando Samuel menciona o fato a Saul, isto é, sobre ele governar Israel, Saul disse: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que está me dizendo tudo isso? Saul não era, queridos, a princípio, dominado por nenhuma espécie de soberba ou orgulho. Muito pelo contrário, nós percebemos aqui a sua humildade e a discrição no que se refere a poder e autoridade. Deus, em sua bondade e majestade, continua trabalhando dessa mesma forma, amados, para nomear os seus ungidos
e vocacionados à obra que eles têm preparado. Deus escolhe, Deus prepara e Deus capacita. Portanto, querido, não desanime. No tempo determinado, o Senhor agirá ao seu favor. Se você está aí esperando por um milagre de Deus, esperando Deus intervir na sua história, aguarde, no momento certo Deus vai agir. E Saul, ali, no meio do nada, no meio daquele lugar, a vida de Saul foi transformada e a história da monarquia de Israel começa, naquele momento. Saul aqui, amados, aparece na narrativa bíblica como um jovem camponês da cidade de Gibeá. Ele é descrito como um homem de físico imponente, o mais formoso entre todos os israelitas. A sequência da narrativa bíblica sobre a história de Saul mostra que ele era valente e muito corajoso. É verdade, amados, que antes de Saul já estava nos planos de Deus conceder um rei a Israel. Por esse motivo que lá na lei de Moisés já trazia a regulamentação da futura monarquia em Israel. Já era plano de Deus colocar um rei sobre Israel. Tudo isso significa que a presença de um rei em Israel não era algo incompatível com a liderança divina. Só que, no entanto, o rei deveria ser um corregente de Deus diante do povo. Todo o problema, no entanto, se deu porque os israelitas não quiseram esperar que Deus instituísse a monarquia em seu devido tempo. Eles queriam um rei que satisfizesse as suas expectativas humanas por não confiarem na providência do Senhor, infelizmente. Então Deus instruiu Samuel e concedeu um rei ao povo. Foi assim que Deus ordenou que Samuel ungisse a Saul como rei de Israel. Sob esse aspecto, Saul era o tipo de pessoa que atendia exatamente a expectativa do povo de Israel. O profeta então ungiu Saul e em poucos instantes eventos começaram a acontecer para que Deus confirmasse a palavra e a profecia de Samuel sobre a vida de Saul e para mostrar também para Saul que Deus estaria com ele, juntamente com o primeiro rei de Israel, apoiando, capacitando, ajudando no que fosse preciso. Saul então é transformado pela ação do Espírito Santo e começa a partir dali a história de Saul e da monarquia em Israel. Deus começou a agir na vida de Saul de uma maneira que ele jamais esperava. Saul não esperava por tudo aquilo. Não estava na intenção dele ser rei de Israel. Mas Deus agiu, trabalhou na vida de Saul para que isso acontecesse. Queridos, uma coisa é certa. A sua vida e a minha vida está nas mãos do Senhor. A qualquer momento, tudo pode acontecer. Aquilo que você pede e acha parecer demorado, parecer difícil, o Senhor pode te surpreender e te colocar onde jamais você imaginou, assim como fez com Saul. O ponto de número 2 da nossa lição: cometendo erros no meio do caminho. Apesar de todos os sinais demonstrados e da honra e autoridade dadas por Deus, Saul desobedeceu ao Eterno. Triste história do rei Saul. Quando o ser humano resolve, de livre e espontânea vontade, entregar a sua vida ao Senhor Jesus e, a partir de então, fazer a sua vontade, no início as coisas vão muito bem, não é verdade? Tudo é novidade, a fé está em alta, e o que se aprende na igreja, logo o novo seguidor de Cristo coloca em prática. Não espera duas vezes. Para ele, não existe tempo ruim. O primeiro amor está ativo e ele é pau para toda obra. Não mede esforços para trabalhar no reino dos céus. Não é verdade? Saul recebeu a unção de Deus e, por consequência, a capacitação para liderar o povo de Israel em toda a sua trajetória.
No início, queridos, ele era pau para toda obra, assim como um novo convertido, primeiro amor. Fazia a vontade de Deus e obedecia às ordens dadas pelo profeta Samuel, que era o líder religioso da época. Mas como acontece com grande parte dos evangélicos, o tempo foi passando e Saul foi se achando alguma coisa. E achou que ele poderia muito mais sozinho do que com Deus. Pois é. Ele achava que o simples fato de Deus o ter feito o rei de Israel já era o suficiente para ele se achar o cara, né? E pensar que não precisava mais obedecer às ordens advindas do soberano. Queridos, o tempo é o maior inimigo do homem de Deus. Ele faz a pessoa se sentir alguma coisa, faz com que o esfriamento sobrevenha, faz com que o primeiro amor se esfrie, faz com que a fé se apague. Ou seja, o tempo é o verdadeiro inimigo do homem de Deus. Na maioria das vezes, o orgulho é tão grande que a pessoa que está na situação de Saul toma como primeira atitude discordar dessa colocação. Ao invés de admitir que está doente espiritual e que precisa de ajuda. Saul também era assim. Ele passou a discordar dos conselhos de Samuel e começou a fazer as coisas do jeito dele. Isso foi o início da sua queda. Observe, queridos, que Saul foi tão contaminado pelo tempo que mesmo com a repreensão e o aviso de Samuel, ele não quis reconhecer que estava mal espiritualmente e não se arrependeu das coisas erradas que ele estava fazendo. Muito pelo contrário, o orgulho dele era tão grande, por causa do status que ele estava possuindo naquele momento, que ele tentou persuadir o profeta Samuel para que fingisse que nada estava acontecendo com ele e que aparecesse de mãos dadas com ele perante o povo, para que ninguém soubesse, para ninguém percebesse da sua rejeição e da sua queda espiritual. O tempo, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, esse é o grande inimigo do homem de Deus. Acredite você ou não. Portanto, Saul teve tudo para ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas ele precipitou-se no abismo do seu egoísmo. Desobedeceu 3 vezes a Deus e cometeu 3 pecados que não tiveram volta. Ofereceu sacrifícios indevidamente. Poupou a vida de Agag e trouxe o melhor dos despojos. E ainda, por fim, acabou consultando uma feiticeira. Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso, mas acabou sendo um fracasso. Começou bem, terminou mal. As suas decisões, queridos, foram desastrosas. Ele tropeçou nas suas próprias pernas. Foi derrotado não pelos inimigos, nem pelas circunstâncias que se apresentaram, mas ele acabou sendo derrotado por si mesmo, pelas suas escolhas. A vida de Saul é uma trombeta de alerta aos líderes sobre o perigo de começar bem a carreira e perder-se na caminhada. Há o perigo de transigir-se com os absolutos de Deus e praticar o que um dia se condenou. A vida de Saul, amados, nos ensina que podemos desperdiçar as oportunidades da vida. Ela nos ensina o que não devemos fazer. Ela nos aponta para o perigo de receber em si mesmo a merecida punição do seu erro. E foi o que aconteceu com Saul. Fez escolhas erradas, decisões erradas, tinha tudo para dar certo, mas por consequência a punição veio. Veio em cima dele e sobre toda a sua casa. Triste história do rei Saul. Ponto de número 3. Um fim desastroso para o primeiro rei de Israel.
A cada momento somos desafiados a ser obedientes a Deus e precisamos entender que uma decisão errada pode nos levar a outra decisão errada, tirando-nos do centro da vontade do Senhor. Se formos atentos ao que Deus fala e apresentarmos nossas decisões a Ele, não teremos dificuldades em cumprir a vocação para a qual fomos chamados. Queridos, para finalizar nossa lição, o fim desastroso de rei Saul, o primeiro rei de Israel. Agostinho disse em um de seus sermões que o orgulho transformou anjos em demônios, porém a humildade transforma pecadores em santos. E é uma realidade. Alguns homens são conhecidos por certo estigma que fala muito mais que o seu próprio nome. Por exemplo, quando falamos de Tomé, o que lembramos? Lembramos que ele foi incrédulo, não é verdade? Quando falamos de Judas, a sua marca foi o quê? A traição, Judas o traidor. Quando falamos de Abraão, o emblema é a sua fé, pai da fé. Estigma é uma cicatriz que marca uma pessoa para sempre, mesmo que a mesma se converta. Fica marcado, vai junto com a pessoa. Quando falamos de Saul, o seu estigma grita orgulhoso, desobediente, louco por poder, soberbo, e aí vai, infelizmente. Porém o destaque fica por seu orgulho e pela sua soberba, que são a causa da sua destruição, e não somente a dele, mas de toda a sua família e do reinado colocado por Deus em suas mãos. É preciso grandeza, amados, para garantir os seus próprios erros. E Saul, infelizmente, não possuía essa virtude. Essa era mais uma falha no seu caráter, talvez a pior de todas. Em nenhum momento o vemos quebrantado e sinceramente arrependido, nem mesmo quando ele foi repreendido por Samuel. Saul, ele era muito bom em argumentos, mas ele era péssimo em arrependimento. E isso é o que conta se quisermos a presença de Deus em nossa vida. Arrependimento. Deus não tinha lugar para agir na vida de Saul. Ele não pôde perdoar e restaurar. Ele não pode, amados, perdoar e restaurar gente inflexível e cheia de razão, que nunca se arrepende nem muda de vida. A história de Saul não é um conto de fadas. O seu fim foi lamentável, porque jamais se dispôs a arrepender-se. Ele era orgulhoso, ele era soberbo. Em vez dele voltar-se para Deus, sempre fazia manobras para afastar-se cada vez mais de Deus. Assim, ele morreu de modo trágico, sem autoridade e deixando pouca, ou melhor, nenhuma saudade. A sua vida e o seu legado nem de longe foram aquilo que Deus gostaria que fosse. No fim, a sua vida não glorificou a Deus e, em última análise, essa é a única coisa que importa: glorificar a Deus. Estamos aqui, amados, para glorificar o nome do Senhor. Se não estamos fazendo isso, que é a vontade de Deus, alguma coisa está errada, nos distanciando do caminho. É momento de nos arrependermos, pedir perdão e retomar aquilo que Deus tem em nossa vida e glorificarmos o nome do Senhor acima de tudo. C.S. Lewis disse que no fim de tudo só há duas espécies de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas que em Deus diz, a tua vontade seja feita. E hoje, você está fazendo a vontade de Deus ou está fazendo a sua própria vontade? É para se pensar, amados. Concluindo a nossa lição, ser escolhido por Deus para uma obra ou ministério não nos isenta de andar de acordo com os padrões de Deus. Saul obteve do Eterno uma chamada, que foi confirmada por sinais. Entretanto, ele perdeu o reino ao não andar de acordo com as orientações de Deus.
Não basta ter uma chamada do Senhor. É preciso ser obediente em todo o tempo, pois isto certamente garantirá a presença e a orientação dele conosco. Então Saul gradativamente foi se afastando do propósito divino. Depois de um brilhante começo, devido a seus tropeços e erros, a sua vida tornou-se uma tragédia. A vida de Saul, queridos, é um alerta para todos nós. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.